Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, amém? Estamos hoje finalizando um assunto muito importante que estudamos ao longo desses 4 últimos finais de semana, né? Paulo está tratando ali em 1 Coríntios sobre a liberdade cristã. E ele tem muito a nos ensinar e tem nos ensinado bastante sobre como nós devemos usar a nossa liberdade a favor de outra pessoa, né? Então, abra lá comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. Nós iremos ler do versículo 14 até o 11, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 14, e nós iremos ler até o capítulo 11, versículo 1. Amém? Todos acharam? Quem for achando, se coloque de pé para junto lermos a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem do sacrifício não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice do demônio. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer pergunta, por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo das refeições com ação de graça, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para os judeus, nem para gregos, nem para os da igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se os meus imitadores, como sou de Cristo Jesus. Amém? Podemos assentar. Queridos irmãos, nós estamos, como falei agora, concluindo um assunto que começamos no capítulo 8. O capítulo 8 vai falar da comida sacrificada a ídolos. E o 8, 9 e o 10 estão tratando de um mesmo assunto, né? Dessa comida sacrificada a ídolos,
da liberdade cristã. O microfone está falhando. Isso. A liberdade cristã. E Paulo está ensinando aos coríntios justamente isso. E agora nós estamos finalizando esse assunto, né? O capítulo 10 é a finalização do assunto da liberdade cristã. E nesse sermão, nós teremos 2 pontos, né? Como nós costumamos trabalhar com pontos. Primeiro, é a participação dos crentes na mesa dos ídolos é proibida. E a segunda é que a nossa liberdade é para a glória de Deus. Nós somos livres para glorificar ao nosso Senhor. E o versículo 10, capítulo 10, versículo 14, começa justamente dizendo: meus irmãos, fujam da idolatria. Nos versos anteriores, Paulo tinha exortado os irmãos ali sobre a idolatria do povo de Israel, que adoravam deuses estranhos, né? Foram em busca de outros deuses e se deram muito mal por isso, né? Adoraram deuses estranhos e sofreram bastante por causa da idolatria. E Paulo traz aqui, meus irmãos, fugir da idolatria. Eu estou falando a pessoas prudentes, né? Eu estou falando a pessoas sábias. Então prestem atenção naquilo que eu estou dizendo. Versículo 16 e o 17, ele vai mostrar por que os crentes, mesmo aqueles mais espirituais que fossem, eles não deveriam participar da mesa dos ídolos. O que estava acontecendo ali em Coríntios é que, na cidade de Corinto, é que alguns crentes, por se acharem muito espirituais, por se acharem muito fortes, eles estavam indo para os templos pagãos e estavam ali se alimentando juntamente com aquele povo, né? Juntamente com eles, e eles estavam ali em comunhão com aquelas outras pessoas. E eles diziam assim: isso não importa, afinal só existe um Deus, né? Os ídolos não existem, eles são falsos ídolos, então que problema tem? Eu vim aqui no templo desse Deus e comer dessa comida aqui, me alegrar com esse pessoal aqui. E Paulo vai trazer justamente fugir da idolatria. E ele traz 2 argumentos para mostrar que não é porque o crente é forte, ele não pode participar, né, dessa mesa dos ídolos. Primeiro ele vai usar o exemplo da ceia do Senhor. Não é verdade que no cálice da bênção, versículo 16, nós participamos do sangue de Cristo, e o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Não é justamente isso, a ceia do Senhor? Quando nós estamos comemorando, quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor, nós estamos lembrando, né, e nos tornando participantes do corpo de Cristo, do sacrifício de Cristo. Nós estamos nos lembrando daquilo que Ele fez por nós na cruz. O vinho representando o seu sangue derramado, o pão partido, o seu corpo dilacerado, de modo que na ceia nós também temos comunhão com o nosso Senhor Jesus. E ele vai trazer que aqueles que participam das mesas dos ídolos, eles têm comunhão, não com os ídolos, porque os ídolos nada são. Os ídolos, né, eles são umas esculturas, umas coisas, e nada são. Mas que por trás daqueles ídolos existiam demônios, né? Por trás daqueles ídolos eram demônios, né? O culto era a demônios. E ele vai falar também um exemplo do povo de Israel, versículo 18. Considerem o povo de Israel, os que comem do sacrifício não participam do altar. Os que estavam participando ali do sacrifício lá no Antigo Testamento, eles estavam participando de um culto ao Senhor, né? Eles estavam participando do altar ao Senhor. E no versículo 19 ele diz:
O que estou querendo dizer? Será que o sacrifício a ídolos é alguma coisa? Não. Mas o que os pagãos sacrificam é oferecido a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Vocês não podem beber, versículo 21, do cálice do Senhor e do cálice do demônio. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Porventura provocaremos ciúmes do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? E aí a gente para e pensa, Deus tem ciúme. Olha que interessante. Deus tem ciúme, mas ao contrário do nosso ciúme, que é um ciúme, às vezes, pecaminoso, né, doentio, o ciúme do nosso Deus é santo, pois Ele zela pelo seu povo. Né? Deus realmente se importa com o seu povo. Foi um grande sacrifício, foi alto preço, nós fomos comprados por alto preço, e não devemos participar, não devemos estar em comunhão com coisas do maligno, né? Com coisas do demônio. E ele vai trazer um pouco da história de Israel, né? A gente pode lembrar um pouco da história de Israel lá em Deuteronômios. Abra comigo rapidamente. Deuteronômios 32. Deixa marcado aí 1 Coríntios, a gente já vai voltar. Mas Deuteronômios 32. Versículo 16. Olha o que diz, olha que interessante. Eles o deixaram com ciúmes, está se referindo a Deus, por causa dos deuses estrangeiros, e o provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou, vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual fim terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com ídolos inúteis. Farei com que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e os provocarei a ira, por meio de uma nação insensata. Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol ou do inferno. Ele devorará a terra e as suas colheitas, e consumirá os alicerces dos montes. Olha aquilo que o povo de Israel fez. Eles tinham um único Deus. E o primeiro mandamento é justamente esse. Amarás a Deus, né? Não tenhais outro Deus além de Deus. E o que foi que eles fizeram? Foram atrás de deuses. Provocaram o ciúme de Deus. Provocaram a ira de Deus. Por isso que todo o Antigo Testamento a gente vai ver o povo de Israel capengando. O povo de Israel caindo e caindo e caindo. Por quê? Porque eles não adoravam um único Deus. Porque eles sempre era Deus mais alguma coisa, era Deus mais o bezerro de ouro, era Deus mais os deuses da vizinhança. Por isso, o povo de Israel sempre estava caindo. E isso é uma exortação para nós. A história de Israel não está na Bíblia à toa, né? Não é para a gente olhar para eles e dizer, olha que povo besta, né? Olha que povo não aprende. E às vezes nós somos do mesmo jeito que o povo de Israel. Nós devemos olhar para o erro deles e não cometer o mesmo erro deles, né? Se o erro deles foi idolatria, que nós possamos nos livrar da idolatria. E hoje os deuses podem não ser, eles podem não ser
de pedra, de madeira, mas os deuses continuam na vida, nas nossas vidas. O Deus do entretenimento, o Deus do dinheiro, da fama, o Deus... Os deuses permanecem o mesmo, eles só trocam de forma, né? Então, meus irmãos, que nós possamos, como diz o versículo 14 de 1 Coríntios 10, fugir da idolatria. Nós fujamos da idolatria. Isso é um alerta para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não pode beber, da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Você não pode participar das duas mesas. Ou é uma ou é outra. Mas às vezes nós participamos, estamos na casa do Senhor, participamos da mesa do Senhor, estamos aqui todos os domingos, todos os cultos, mas em casa participamos da mesa do demônio. Em casa nós estamos nos alimentando com aquilo que o mundo oferece. São séries imundas, são filmes, coisas horríveis, aquilo que nós assistimos no nosso celular. Isso é consumir, né? Isso é participar do banquete que Satanás dá. Que nós possamos ter muito cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos. A palavra do Senhor fala que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Então precisamos ter cuidado com aquilo que vemos, precisamos ter cuidado com aquilo que ouvimos, com aquilo que sai da nossa boca também. Às vezes nós estamos na igreja, conversamos coisas lindas, maravilhosas, coisas de Deus, e da porta para fora não sai nada que preste. Meus irmãos, nós não podemos participar das duas mesas. Ou participamos, não é uma opção você participar da mesa. É impossível beber das duas mesas. Precisamos nos decidir. Que optemos pela mesa do Senhor, que busquemos a mesa do Senhor, aquilo que Ele nos dá, a Sua palavra. E dos versículos 23 ao capítulo 11, versículo 1, trata sobre a liberdade. E trata sobre que nós fomos livres para a glória de Deus. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Os cristãos fortes lá da igreja de Corinto, eles pensavam que era permitido fazer tudo. Afinal, Deus é todo-poderoso. Afinal, Deus é o Criador dos céus e da terra. Então, não importa eu estar aqui no meio desse templo, comendo da comida desse templo aqui, participando do culto aqui desse povo, não importa. Porque, afinal, tudo é de Deus. E aí Paulo vai dizer, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz edificação. Essas palavras convém, né, tem um sentido de ser lucrativo, de ser vantajoso. Tudo é permitido, mas nem tudo vai trazer vantagem para a sua vida. Vai trazer um lucro para a sua vida. Tudo é permitido, tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Nem tudo vai te fortalecer. Nem tudo vai te ajudar a crescer. Paulo mostra que tudo é permitido, mas nem tudo convém aos santos, pois não edifica aos santos. Precisamos deixar as coisas que não edificam. Precisamos largar de mão, né, as coisas que não nos ajudam a crescer. Pelo contrário, nos atrapalha a crescer. E no versículo 24 diz, ninguém busque o seu próprio interesse, mas sim os dos outros.
E esse ponto temos batido na tecla. Esse ponto Paulo tem falado aos coríntios e tem falado a nós também, que é de se importarmos uns com os outros. Nós temos a tendência de se importar somente com nós mesmos, de ser egocêntrico, né? De ser egoísta. Nosso primeiro o nosso interesse sempre está em primeiro lugar, mas a palavra do Senhor inverte isso. Se é o nosso interesse que está em primeiro lugar, a gente tira ele dali e coloca o do nosso próximo ali. A palavra do Senhor vem para transformar nossas vidas, meus irmãos. E isso também é uma lembrança do segundo maior mandamento. Você sabe qual é? Você lembra qual é? O segundo maior mandamento? Primeiro é amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E o segundo é amarás o próximo como a ti mesmo. Sempre devemos levar o nosso irmão em conta, levar o nosso irmão em consideração, e colocar ele à frente de nós, considerar ele superior a nós mesmos. E Paulo ainda vai trazer umas coisas práticas para aqueles irmãos, situações que poderiam acontecer ali naquela igreja. Ele acabou de falar que os irmãos não poderiam participar de comida sacrificada no templo ali, das festas que estavam acontecendo no templo. Ele acabou de falar isso, né? Mas quase todas as carnes ali que vendiam-se naquela cidade, uma hora ou outra foi sacrificada para um ídolo, né? Uma hora ou outra podia ter carne que não foi sacrificada? Sim, podia sim. Mas como era uma cidade muito idólatra, como era uma cidade cheia de templos, de ídolos, muitas carnes ali eram oferecidas a ídolos. Mas aí não eram consumidas todas no templo e iam para onde? Para o mercado, ia para a feira. E aí Paulo vai trazer essas situações que poderiam acontecer ali na igreja. No versículo 25 diz: comum de tudo que se vende no mercado, sem fazer pergunta por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nele existe, tudo que nela existe. Então o irmão, o que é que o nosso irmão lá de Corinto devia fazer? Ele ia lá no mercado, ia comprar carne, né? Chegava lá com um dinheiro, e aí, açougueiro, me dá um contrafilé. Tá. Trazia a carne. Levava embora, pronto. Ele não precisava perguntar se aquela carne foi sacrificada a ídolo ou não, né? Por causa da consciência dele. E o apóstolo Paulo vai trazer um versículo que é lá do Salmo 24:1, que vai dizer, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Ou outras versões vai trazer, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Quem criou os animais? Foi Deus? Quem criou todas as coisas? Não foi Deus? Então tudo é de Deus. E aquelas carnes, mesmo que fossem sacrificadas a ídolos, estavam agora ali para ser vendida no mercado. E ela poderia ser comprada pelos irmãos e poderia ser consumida. Aquilo que está sendo proibido nos versículos anteriores era a participação daqueles irmãos no culto, né, nos sacrifícios ali no templo, de eles comerem a comida ali no templo, de ter comunhão ali na mesa dos ídolos. Isso era proibido. Mas não era proibido eles comprarem a carne no mercado, né? Não era proibido isso. Pois a comida e todas as coisas pertencem ao Senhor. Mesmo que os alimentos tivessem sido oferecidos a ídolo, isso não deveria ser uma questão de consciência para os coríntios, porque do Senhor pertence a terra e todas as coisas. Um segundo exemplo que ele usa,
de uma situação que poderia acontecer. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Então, aí o vizinho, o amigo dessa pessoa, chamou ele ali. Ei, fulano, vamos lá para casa, a gente vai fazer um almoço, uma janta, vamos lá. E aí, o que é que Paulo diz? Paulo diz, vá, se você quer ir, vá, participe ali da mesa. E se tem uma mesa grande, bonita lá, na casa do irmão, não no templo do ídolo, né? E tiver muita comida lá, coma de tudo, né? Coma de tudo. E aproveite essa situação para você ser luz para essa pessoa, né? Sem nada perguntar por causa da consciência. Então aquele irmão, ele chegaria na casa do fulano, estava uma mesa farta, bonita lá, e ele não iria perguntar se aquela comida foi oferecida a ídolo ou não. Ele não iria perguntar isso, por motivo da consciência dele e da outra pessoa, né? E um outro caso, e ele vai usar esse caso só que um pouco diferente. Mas se alguém, versículo 28, lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício a um ídolo, então não coma. É isso que Paulo diz. Então o fulano foi convidado para a casa do amigo dele lá, e chegou lá uma mesa bonita, imagina aquele churrascão lindo, né? E aí o cara disse assim, olha, isso aqui tudo é pra gente. Só que tem uma coisa, esse aqui foi sacrificado, foi oferecido para o Deus ali. O cristão, ele deveria se abster dessa comida, né, por causa da consciência dessa outra pessoa que avisou ele. Porque poderia ser um escândalo se o cristão comesse aquela comida para aquela pessoa. Então, por ele mesmo, ele poderia comer, mas por causa daquela pessoa que avisou ele deixa de comer. Imagina, você está numa mesa muito bonita, uma carne muito bonita assada ali, uma mesa farta, e você não vai poder comer por causa da pessoa que te avisou. Mas é também para que você não seja uma pedra de tropeço para aquela pessoa, para que você não escandalize aquela pessoa, né, por motivo de consciência da pessoa que avisou você. E aí Paulo vai trazer duas perguntas. Por que nós devemos agir assim? Por que nós devemos agir dessa maneira? Porque minha liberdade, versículo 29. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Versículo 30. Se participo das refeições com ação de graça, porque sou condenado por aquilo que dou graças a Deus? Então são perguntas válidas, né, que o cristão poderia se fazer ali. Por que eu não devo fazer isso só porque fulano achou errado? Por que eu não posso comer essa comida aqui só porque, né? Por que eu não posso comer essa comida aqui se eu dou graças a Deus por ela? Não é de Deus todas as coisas? Por que tenho que abrir mão da minha liberdade? Por que eu tenho que deixar de fazer alguma coisa que eu gosto? Nós aqui. Ou fazer alguma coisa que eu não gosto? Se minha consciência está limpa diante de Deus, né? Se dou graças a Deus por tudo, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso? E a resposta é que a vida das pessoas, né, a vida dos nossos irmãos, elas são muito mais importantes que os nossos gostos pessoais. Por quê? Porque Cristo morreu por cada uma dessas pessoas. E o versículo 31 vai trazer a resposta para todas essas perguntas. Versículo 31 diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Porque se comemos, se bebemos, se fizermos qualquer coisa,
Tudo deve ser feito para o Senhor, para a sua glória. Portanto, se aquilo que eu como faz com que o meu irmão se escandalize, faz com que o meu irmão tropece, eu não estou glorificando a Deus com essa ação. Não é verdade? Se aquilo que eu falo, se aquilo que eu visto não edifica o meu irmão, mas serve de tropeço para o meu irmão, eu não estou glorificando a Deus. Se aquilo que você posta nas redes sociais é pedra de tropeço para uma pessoa, para o seu irmão, você não está glorificando a Deus, por melhor que seja a sua intenção. Então, eu devo deixar de fazer essas coisas que não glorificam a Deus e passar a fazer as coisas que glorificam ao Senhor. Tudo o que fizermos seja para a glória de Deus, em todas as coisas. Se eu como, se eu falo, se eu ando, se eu me visto, se eu posto alguma coisa, tudo deve ser para a glória de Deus. Efésios 4:29 vai dizer: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas a que for útil para a edificação, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, se aquilo que tu fala não edifica teu irmão, fica calado, né? É o Samuel que está inventando isso? Não, é a palavra do Senhor que está dizendo, né? Às vezes nós perdemos boas oportunidades de ficar calado. Então, tudo que nós fizermos, meus irmãos, tem que ser para a glória de Deus. Tudo. E se algo que eu faço faz meu irmão tropeçar, eu não estou glorificando a Deus nessa ação. Então, por que eu tenho que abrir mão da minha liberdade? Por que eu tenho que deixar de fazer isso ou isso ou isso? Porque a Bíblia já está respondendo para a glória de Deus. Abrirmos mãos da nossa própria liberdade para a glória de Deus. Devemos glorificar a Deus e isso é uma aplicação para as nossas vidas. Em cada ação, em cada coisa do cotidiano, não somente aqui na igreja, né, onde nós louvamos ao Senhor, nós compartilhamos da palavra, mas nas nossas casas também. Nós não podemos glorificar a Deus se a nossa vida não estiver em harmonia com Ele e também com os seus preceitos, com a sua palavra. Nada em nossa conduta deve obstruir o reflexo da glória de Deus. Tudo o que fizermos, por menor que seja, deve ser para a sua glória. Nosso viver, nós fomos salvos por alto preço para a glória do nosso Senhor, meus irmãos. Que possamos viver para a glória de nosso Deus. E Paulo terminando esse assunto, versículo 31 diz, versículo 32, não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Mas, assim como eu também procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como sou de Cristo Jesus. Assim também, nós devemos não ser pedra de tropeço para as pessoas aí fora, e nem para as pessoas daqui de dentro. Nós não devemos colocar empecilhos para o Evangelho para as pessoas aí fora. Nós não devemos ser tropeço para os irmãos aqui de dentro. Você sabe por que Paulo era assim? Porque Paulo conseguia viver essa verdade. Porque ele imitava diretamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Era um homem que estava sendo moldado à imagem de Jesus Cristo, constantemente. E eu pergunto a você se esse processo está acontecendo na sua vida. Se você está sendo moldado à imagem de Jesus Cristo, ou se a cada dia que passa,
nenhuma transformação acontece, nada acontece. À medida que os anos vão passando, as pessoas conseguem ver mais Cristo em você ou não? É mais fácil enxergar Cristo em você do que você mesmo? Nós somos imitadores de Cristo e devemos imitar o nosso Mestre. Só assim nós iremos conseguir exercer a nossa liberdade cristã da maneira certa. Só assim conseguiremos glorificar o nosso Senhor. E essa transformação é constante em nossas vidas. E essa transformação, ela não vem do nada. Ela não vem do nada, ela não acontece assim, da noite para o dia. Ela vem acompanhada de um constante contato com a palavra de Deus. Todos os dias, meus irmãos. Oração, palavra do Senhor. Nós temos o jejum, tem a comunhão com os santos. Essa transformação só é possível por meio disso. Mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Mas eu não tenho vontade de orar. Isso é um claro indicativo que você está precisando muito disso. Mas eu não sinto Deus na minha vida. Mas eu não consigo sentir o Senhor. A gente canta as músicas, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Mas será se a gente está buscando o Senhor? Tiago 4:8 traz um remédio muito fácil. Traz uma solução para esse problema. Eu não sinto Deus na minha vida. Vamos lá comigo em Tiago 4, já estamos terminando. Mas eu preciso deixar isso para os irmãos. Tiago 4:8. Mas eu não sinto Deus na minha vida, eu busco a Deus, eu clamo a Deus, mas Ele não vem, eu não sinto mais aquele mesmo amor que quando eu me converti. Eu não sinto mais aquela vontade de ler a palavra, aquela vontade de orar, passar horas e horas orando. Olha o que o Tiago diz: aproxime-se do Senhor, e o Senhor se aproximará de vocês. Meus irmãos, o segredo para ter uma vida com Deus é você buscar o Senhor, você ter esse contato diário, você ter essa busca. Se aproxime do Senhor e Ele se aproximará de vocês. Chegue perto de Deus, busque ao Senhor, que eu duvido que você não vai sentir a presença do Senhor na sua vida. Você quer ser cheio do Espírito Santo, você quer ser um homem e uma mulher de Deus, então busque ao Senhor, seja cheio do Senhor, se aproxime do Senhor, Ele se aproximará de vós. Resumindo tudo aquilo que dissemos hoje e durante essas semanas, se aquilo que eu faço é uma barreira para o Evangelho, devo deixar de fazer. Devo facilitar o caminho dessa pessoa para que encontre a Cristo Jesus. E isso não se trata de mudar a mensagem. Também, se aquilo que eu faço ou deixo de fazer ofende o meu irmão, preciso mudar isso. De modo com que imitemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que imitemos o apóstolo Paulo, que nós sejamos sábios em usar a nossa liberdade, que é dada para servirmos aos outros e para glorificar o nosso Deus. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Louvamos ao Senhor pela Tua graça, misericórdia. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala conosco e o Senhor nos exorta a usar da nossa liberdade de maneira sábia e de maneira, ó Deus, que glorifique ao Senhor. Nós possamos amar os nossos irmãos e servir uns aos outros. Que nós possamos glorificar o Senhor, sendo que comemos ou bebemos, se falamos ou deixamos de falar. Que tudo, Pai, em nossas vidas glorifique ao Teu nome, Pai.
Te agradeço por tudo e peço essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.